A gente vai conversar um pouco rapidinho, espero poder contribuir com vocês sobre essa dinâmica de construir um bom pitch. A gente venceu o prêmio lá do Pitch do Web Summit, que não conhece, o maior evento de startup e inovação da América Latina. Eram mais de 1.500 startups que estavam ali elegíveis para a competição de pitch. Dentre as 1.500, a gente foi selecionado para um grupo de 42 para participar da competição, uma competição eliminatória em 3 fases. Então, você entendeu o que era o desafio ali, basicamente era preparar um pitch de 3 minutos, 100% em inglês, que eu deveria fazer na frente de alguns jurados para passar primeiro numa qualificatória, para entrar na semifinal com os 10 finalistas e os 10 semifinalistas, e dali, de novo, o mesmo pitch para passar por um outro grupo de jurados e chegar na final com 3 startups ali no final, né? O Dalton Lab e outras 2. E aí teve voto popular, teve o voto dos jurados ali na final, e a gente acabou sendo a primeira empresa de serviços na história do Web Summit, que é um evento que já tem vários anos, a vencer a competição de pitch. Então, eu vou trazer aqui para vocês um pouco da metodologia e da forma como eu gosto de pensar um pitch, e eu não vou falar especificamente sobre o pitch só para investidores. Vamos pensar de uma forma um pouco mais abrangente no que é um pitch. Porque o pitch, no final das contas, a gente está falando sobre uma venda. É uma carta de vendas que a gente está direcionando tanto para investidores, se você está querendo captar investimento, mas também para clientes, ou então para talentos. Quando você vai recrutar alguém, você precisa de fato fazer um pitch da sua empresa. Isso é algo que muita gente não entende ainda. Quando você está recrutando talentos, você está vendendo a sua empresa, você está vendendo a visão que você tem. Então, tudo isso que eu vou falar aqui serve para todos esses âmbitos de venda, tá? Para um investidor, para um cliente ou para os talentos que você quer que venham trabalhar na sua companhia. Primeiro passo, e aqui são 3 etapas, eu vou tentar simplificar isso em 3 etapas que eu gosto de pensar, é como eu gosto de estruturar. Se você for pesquisar sobre o tema, e sugiro que pesquise, você vai encontrar diversas etapas. Você vai ver, a gente vai falar que são 6 etapas para construir um bom pitch, 7, 5. Eu vou tentar simplificar para 3, essas 3 elas englobam várias das outras. Mas tem uma etapa antes das 3, que é uma etapa de preparação. Quando eu falo preparação, eu acho que é ela que dá direito a você fazer uso das 3 etapas para construir um bom pitch. Primeiro, muita gente acha que um bom pitch é simplesmente um slide deck bonito, e isso não poderia estar mais longe de ser uma grande mentira. E segundo, muita gente não entende qual é o objetivo de um pitch, tá? Qual que é o objetivo da venda, qual que é o objetivo que você está querendo transmitir. E são objetivos diferentes para cada um desses 3 públicos, por exemplo, que eu dei. Se eu estou fazendo um pitch para um investidor, o objetivo desse pitch é fazer com que o investidor, não que ele coloque dinheiro, esse não é o objetivo. Se eu for por esse lado, eu vou errar o pitch. O objetivo é fazer com que o investidor se interesse pela minha empresa. Se ele se interesse em fazer parte de algo maior que eu estou construindo. Você vê, é muito diferente isso daqui do que simplesmente eu quero que o cara coloque dinheiro. Senão você simplesmente vai no banco, se eu quero colocar dinheiro. Pitch para o investidor é você trazer alguém que você quer que faça parte de uma visão futura. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Entender qual é o objetivo. Se eu estou querendo ir para um cliente, eu não quero que ele compre. Eu quero que ele entenda que ele está numa situação que, se ele fizer uso do meu serviço ou do meu produto ou da minha solução, eu vou mudar essa situação onde ele se encontra. Então, esse é o objetivo de um pitch para um cliente. Para um talento, eu não quero simplesmente contratar a pessoa. Eu quero que essa pessoa entenda que ela tem talentos e habilidades que, junto com o que eu consigo oferecer como organização, tendo essa visão de futuro, eu vou fazer com que ela cresça. Então você vê que é tirar o foco de nós para a gente trazer o foco para a pessoa que está ouvindo. Então o objetivo do pitch sempre está na pessoa que está ouvindo a gente. E isso entra nessa fase de preparação. Se você vai preparar um pitch, igual, por exemplo, o que eu preparei no Web Summit, a primeira coisa que eu fiz não foi simplesmente pegar e pensar qual vai ser o pitch que eu vou fazer sobre o Dalton Lab. Como que eu vou falar sobre o meu modelo de negócio? Como que eu vou falar sobre o meu produto ou serviço? Como que eu vou falar sobre o meu time? Como que eu vou falar sobre a minha jornada como founder? Não é por aí que eu começo. Eu começo pensando, quem vai estar no evento? Qual é esse evento?
quais são as regras da competição de pitch, que tinham algumas regras lá, então eu tinha 3 minutos em inglês, igual eu falei aqui. E como que eu faço para que os jurados, que são os caras que vão me avaliar, eles vejam o Downton Lab como muito mais bem preparado do que talvez as outras que estejam lá. Essas eram algumas das premissas que eu tinha antes de pensar no pitch. O que eu fiz? Eu fui pesquisar quem já ganhou o Web Summit. Eu fui pesquisar, eu fui ver no YouTube, fui analisar e transcrever todos os pitches que já foram vencedores do Web Summit. Eu pesquisei nas últimas 5 edições, são quatro eventos globais, eu pesquisei nos últimos 5 anos. Então eu pesquisei 20 pitches vencedores do Web Summit, destrinchei todos eles para entender quais eram os padrões. Eu vi se eu vi os 20 vencedores, eu puxei, eram 3 finalistas em cada edição, então eu puxei 60 pitches finalistas para bater os 20 vencedores, e eu identifiquei quais eram os padrões que eu tinha ali. Só dali eu já saí com uma anatomia de um pitch que ganha o Web Summit. Esse era o meu objetivo daquele pitch. O objetivo do pitch era vencer o Web Summit, né, de um jeito ou de outro. Então, eu precisava descobrir o que é um pitch que vence o Web Summit. É aí que já fica a primeira provocação para você pensar. Se você quer um pitch que vai vender para um cliente, você tem que pensar o que é um pitch que vende para um cliente. Quais são os melhores pitches que existem que vendem para clientes? Quando eu compro alguma coisa, qual é um discurso de vendas que eu gosto e qual é o discurso de vendas que eu não gosto? E aí você começa a montar o seu. Né? O que é um discurso de vendas que atrai um talento para a minha empresa? O que é um discurso de vendas que não atrai um talento para a minha empresa? Um discurso de vendas ou de recrutamento, né? Que é a mesma coisa. Então, assim, começa pelo objetivo. Você entender qual é o objetivo do que você está construindo para o seu negócio. Você vê que até agora a gente nem falou do nosso negócio. A gente está falando sobre a estrutura e sobre o contexto. Depois da gente entender isso, aí a gente entra nos 3 passos. Os 3 passos que eu gosto de pensar são, primeiro, o frame que a gente está colocando, ou seja, qual é a ótica que a gente vai dar sobre o problema, sobre a situação, sobre a solução, sobre o que a gente está vivendo. Esse é o primeira etapa, o frame. A segunda, a gente vai pensar qual a ordem que eu tenho que colocar no meu discurso para que eu mantenha o meu alvo, o meu objeto do pitch ali, a pessoa que está ouvindo, mantenha essa pessoa engajada comigo durante esse tempo. Seja um elevator pitch de 30 segundos, seja um pitch no Web Summit de 3 minutos, seja uma reunião de vendas de 30 minutos. Como que eu estruturo a ordem das coisas que eu vou falar para que isso faça sentido e a pessoa, ela se mantenha engajada na conversa. Ela não simplesmente queira chegar no final para saber qual o preço do produto, ou quanto que eu estou captando, ou quanto que ela vai ganhar se ela vier trabalhar comigo. E o terceiro passo aqui é como que, ao longo dessa narrativa, eu consigo provar as coisas que eu estou falando, para que eu não seja simplesmente uma pessoa que está jogando assuntos para cima e não consigo provar e não consigo mostrar. Então, eu preciso colocar a ótica certa, colocar as coisas na ordem certa e conseguir provar e entregar confiança para quem está me ouvindo do jeito certo, para que isso tudo faça sentido e, no final, eu alcance o meu objetivo. Seja ele ganhar mais pontos dos jurados que estão ali no Web Summit, seja ele conseguir um investimento do investidor que eu estou apresentando, seja ele vender o meu produto ou serviço, seja ele fazer com que alguém muito bom venha trabalhar para a minha empresa. Então, beleza. Entendendo esses 3 e considerando que a gente já se preparou antes para entender esse contexto todo, e eu falo de novo da preparação, porque só que na preparação você já mata um monte de gente que acha que está conseguindo fazer um bom pitch, mas não entendeu e simplesmente copia um modelo de pitch e bota as suas informações e manda um PDF para alguém, e desculpa, isso não funciona, pelo menos nos nossos tempos hoje, isso não funciona mais. Vamos aqui para o primeiro. Vamos falar sobre esse frame, sobre como que eu olho o que eu quero falar de um ponto de vista diferente. E aí eu vou voltar de novo no que eu já falei. Você vai ver que aqui é um looping que a gente vai trazer em todos esses momentos, tá? O frame que você tem que dar para montar um bom pitch tem que ser o frame de quem está te ouvindo, e não o seu. E aqui é onde muita gente erra também. As pessoas começam normalmente um pitch falando delas, falando da empresa delas. Vou dar um exemplo de um pitch de investimento que é mais fácil, foi o mais parecido ali com o Web Summit, mas um pitch de vendas vai ser a mesma coisa para um cliente. Você nunca deve começar falando do seu produto ou do seu serviço, você nunca deve começar falando da sua empresa. Porque a pessoa que está te ouvindo, ela não está interessada nisso. Ela está interessada no objetivo final. Ela está interessada aonde ela vai chegar lá na frente com você.
Só que você também não deve começar falando sobre o lá da frente. Você não deve começar falando sobre o objetivo final. Você tem que construir a narrativa para colocar a pessoa na situação em que ela está hoje, e aí aqui a gente fala sobre a pessoa que está te ouvindo, para que ela se identifique como, eita, ele está falando de mim, realmente eu sinto isso, realmente eu estou aqui. E aí você mostre para ela onde ela gostaria de estar. E aí, ou seja, falei de identificação de com quem eu estou falando, qual o problema que essa pessoa está vivendo hoje, aonde ela quer chegar, qual o objetivo futuro, qual é a solução, o que o meu produto, serviço resolve, o que a minha empresa resolve. E aí essa jornada é onde a gente vai caminhar junto. É uma forma diferente de falar a mesma coisa. Muita gente começa falando, eu sou isso e faço isso aqui, para que você tenha isso, porque você tem esse problema. O melhor frame é o contrário. Esse problema aqui, ele existe para muita gente. Eu percebi que isso daqui acontece, porque isso dói aqui, 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 aqui. Normalmente essa pessoa gostaria de estar ali, e para chegar lá, eu soluciono isso dessa forma. Foi aí que a gente montou o que a gente tem hoje. Essa estrutura de pitch você consegue colocar para qualquer tipo de negócio. No caso do Dalton Lab, como que a gente criou essa estrutura? E isso daqui é o frame que eu estou falando, tá? É uma lupa diferente, é um jeito diferente de enxergar a mesma coisa. No caso do Dalton Lab, o nosso produto, o nosso serviço, no fundo, se eu for tirar todas as camadas dele, se a gente chegar no esqueleto, a gente constrói agentes de inteligência artificial para trabalharem dentro das empresas. É isso. De uma forma muito simples. Eu poderia vender o Dalton Lab falando assim e venderia bem, porque o mercado compra isso. Então eu poderia chegar e falar, cara, a gente é uma empresa que a gente constrói agentes de inteligência artificial para trabalhar para sua empresa e trazer mais eficiência para o seu time. Legal. Como que a gente melhorou esse pitch? A gente começou basicamente falando, e para quem não viu o pitch eu vou falar agora, traduzindo aqui do inglês para o português, mas eu comecei o pitch falando assim, durante muito tempo, para crescer uma empresa, você precisava contratar mais pessoas. O problema é que a maioria dessas pessoas acabou fazendo trabalho robótico. Essa era acabou. As maiores empresas a partir de agora, elas não vão ser maiores, elas vão ser agênticas. E uma empresa agêntica é uma empresa em que os humanos assumem trabalho humano, enquanto a inteligência artificial assume o trabalho robótico. Para ser isso daqui, você não tem que ser AI first. Você tem que ir para o caminho oposto. Você tem que ser AI last. Você tem que usar IA por último. Primeiro você começa pelos processos, depois pelas pessoas e por último você coloca inteligência artificial. É por isso que hoje 9 em cada 10 empresas usam IA, mas pouquíssimas conseguem de fato se transformar em organizações agênticas. E o Dalton Lab nasceu justamente para ajudar as empresas a se tornarem organizações agênticas. Que é quando você tem agentes de IA trabalhando lado a lado com humanos, para que os humanos se tornem times de uma pessoa só. E a gente resolve isso de 3 formas. Primeiro, fazendo uma imersão na empresa, para entender quais são as oportunidades. Segundo, criando os agentes de inteligência artificial nos lugares certos. E terceiro, te dando gestão e governança por meio do nosso software proprietário para você saber quais agentes que custam mais dinheiro, custam menos dinheiro, quais que te trouxeram economia e como que você faz a gestão disso tudo. Só a partir desse momento no pitch, então abrindo um parênteses, é que eu vou falar sobre o time do Dalton Lab, sobre o Rodrigo. Eu não falei nem meu nome até aqui. Então eu vou falar. Nós somos um time de 12 pessoas, eu sou o fundador, esse daqui é o meu cofundador, esse daqui é o meu outro cofundador, cada um veio de tal mercado, a gente faz assim e tal, e não sei o que. Tipo assim, o pitch tinha 3 minutos, eu só entrei para falar do time, eu só falo o nome Rodrigo, eu falo o nome Dalton Lab, eu acho que no minuto 1:40, então mais da metade eu não falo nem Dalton Lab. Eu falo do time do Rodrigo no minuto 2:10, de 3. Então, assim, para você entender como que eu peguei a mesma coisa que eu poderia já ter falado, olá, igual todo mundo começava lá. Olá, eu sou o Rodrigo, sou o fundador do Dalton Lab, nós somos uma empresa que cria agentes de IA. Todo mundo começou assim. Eu comecei contando uma história, trazendo uma ótica, trazendo um frame sobre um problema comum que todo mundo no auditório conseguia balançar a cabeça e falar, realmente, para crescer uma empresa eu preciso
contratar mais gente. Ué, essa era acabou. Ué, peraí. As próximas, as melhores empresas não serão maiores, serão agênticas. Que negócio é esse? Então, o primeiro ponto, colocar o frame certo, colocar o frame da pessoa, pegar a lente da pessoa e falar, eu vou contar uma história que eu sei que você está vendo, porque você já deve ter vivenciado isso também, e fazer com que a pessoa tenha exatamente esse gesto, um gesto de concordância, a pessoa ficar aqui, ó, caramba, faz sentido, é isso mesmo. Segunda etapa, depois do frame, a gente falou sobre a ordem. Em qual ordem eu vou falando as coisas para que a pessoa continue concordando? O objetivo final de um pitch é você conseguir vários sims, é você conseguir que a pessoa te entregue vários sims. Não que ao final do pitch a pessoa fale, ok, vou colocar dinheiro, ou ok, vou comprar de você, ou ok, quero trabalhar com você. Mas que ao longo do discurso a pessoa esteja concordando com várias coisas e falando assim, isso faz muito sentido, realmente isso, eu vivo isso. Realmente, eu não tinha parado para pensar desse jeito, mas isso é verdade. E no final, a decisão começa a ficar muito lógica. Se eu dei 8 sims ao longo do pitch, por que quando eu fizer o último pedido o cara vai falar não? Provavelmente ele vai falar sim. E aí é que onde muita gente erra. Muita gente erra ao construir um pitch, construir um discurso que você traz informações que levantam dúvidas e que levantam objeções. Você traz informações que não são mostráveis, que você não consegue provar e que a pessoa pode pensar, talvez não. Eu poderia começar, por exemplo, o pitch falando assim, deixa eu pensar um jeito que talvez eu fosse levantar uma grande dúvida. Eu poderia começar o pitch falando assim, você não deve ser AI first, você deve usar IA por último. Se eu começasse o pitch desse jeito, isso faz sentido com a nossa marca, com o que a gente acredita, mas na largada um monte de gente ia falar, não. Por quê? Porque eu estava no Web Summit, que era um lugar onde todo mundo estava usando uma camisa escrito AI First, AI Native, não sei o quê. Então eu não podia começar batendo num negócio que muita gente não ia entender. Eu tinha que contar uma história, colocar isso na ordem certa, para primeiro falar, a gente sempre cresceu contratando gente, só que essas pessoas fazem trabalho robótico. E hoje 9 em cada 10 empresas usam inteligência artificial, mas só pouquíssimas que se transformam. Por quê? Porque essas daqui não são AI first. Então, as pessoas vão falando, cara, realmente, todo mundo está falando que é AI first, mas ninguém se transformou de verdade, as empresas continuam iguais. Então faz sentido o que esse cara está falando. A ordem ela tem que trazer as pessoas para acreditarem no que você está falando e para fazer sentido. Tá? Então a ordem ela é muito importante porque ela vem depois do frame, da ótica que você coloca sobre o problema que você quer trazer, sobre a solução que você quer trazer, sobre quem você é. Se eu começo uma apresentação do meu pitch falando, eu sou o Rodrigo, eu sou o fundador do Dalton Lab, eu já levantei 2 perguntas. Quem é o Rodrigo? Quem é o Dalton Lab? Nunca ouvi falar em vocês. Então, eu tenho que trazer outras informações antes para que quando eu falo, eu sou o Rodrigo, um dos 3 fundadores do Dalton Lab, esse daqui é o Marcelo, esse daqui é o Júlio. A pessoa já esteja assim, ó, caramba, que legal, porque você acabou de me explicar um monte de coisas aqui que eu estou concordando com você, então eu não tenho uma objeção. Então, esse é o Dalton Lab, a gente surgiu para resolver este problema que eu acabei de colocar na mesa. Poxa, que legal. Se eu começo direto com isso, eu estou colocando uma interrogação na cabeça do cara. Quem é? Por que eu tenho que te ouvir? Por que eu tenho que confiar em você? Então, frame, a ordem, ela importa muito. E sobre a ordem, aqui é algo que, assim, qual que é o segredo para a gente trabalhar a ordem certa? O segredo para a gente trabalhar a ordem certa, se eu fosse dar uma dica, assim, para ficar bem claro, tenta ler o seu pitch, tenta ler o seu script de vendas ou de pitch de investimento, de fato com a ótica de quem está ouvindo. E começa a pensar quais são as perguntas que surgem e quais são as perguntas que não estão sendo respondidas. Você vai responder essas perguntas aqui de 2 formas. Uma, ou você vai responder com a terceira etapa, que é a prova, ou seja, como que eu coloco dentro dessa ordem algumas provas para eu ir respondendo essas perguntas antes delas surgirem, porque isso é importante. Se a pergunta surge e você responde,
Você perdeu alguns pontinhos, dá para recuperar, vou falar sobre isso. Agora, se você responde a pergunta antes dela acontecer, você ganha ponto. Porque mostra que, de fato, você se preparou. Então, quando eu, no pitch, para quem assistir, ele tá lá no YouTube, tem uma hora que eu gasto quase 1 minuto e meio falando sobre essa tese, sobre essa visão, e aí eu arranco vários sims de todo mundo ali, e aí eu falo assim, mas isso aqui não é teoria, isso é um negócio. A gente já tem mais de 20 clientes, de empresas médias até enterprises, até pilotos no setor público, que estão se transformando em organizações agênticas com a gente. Aqui eu mostro prova. Aqui eu mostro que, tipo assim, isso daqui que a gente está fazendo, isso daqui não é um slide, não é um PowerPoint. Isso daqui está acontecendo. Só que eu falo isso antes de alguém me perguntar, antes de alguém levantar a mão e falar, me mostra alguma coisa. Eu mesmo trago a pergunta e trago a resposta. Então, esse é um jeito de tratar a objeção. Você dá a objeção e você mesmo responde a objeção. Isso é importante. A outra forma é você, de forma intencional, você saber quais perguntas você quer que sejam feitas depois. Vou voltar no exemplo do Web Summit, que vai conseguir encapsular isso de uma forma legal. Lá eu tinha 3 minutos para fazer um pitch. Em 3 minutos não dá para falar tudo sobre a empresa. Não tem como. Tipo, é impossível. Igual no elevator pitch. Um pitch de elevador, não dá para você falar tudo sobre o seu negócio. Qual que é o objetivo de um pitch de elevador? É você deixar a pessoa tão curiosa que quando ela sair do elevador, ela fala assim, me passa o seu número que eu quero conversar com você depois. Eu não entendi nada do que você falou, mas eu fiquei curioso. Quando eu mando uma bio, igual aqui o Melquisedeque falou aqui sobre o Rodrigo, por que eu não mandei para ele assim, o Rodrigo é o fundador do Dalton Lab, que é uma empresa que cria agentes de inteligência artificial. Porque isso não gera curiosidade nenhuma. Agora, quando eu mando, Rodrigo é fundador do Dalton Lab, que é uma empresa que ajuda outras empresas a se tornarem organizações agênticas. Naturalmente, eu gero curiosidade, porque ninguém sabe o que é uma organização agêntica. Isso é um termo novo, isso é um termo, inclusive, que o Dalton Lab é um dos que mais fala isso daqui. A gente trouxe isso lá dos Estados Unidos, é muito pouco difundido isso. Então, esse é um termo que a gente usa e abusa porque ele gera curiosidade. Ele faz com que as pessoas falem assim, caramba, o que é isso? E aí eu ganho mais 15 segundos para deixar um loop aberto para ganhar mais 15 segundos, para ganhar mais 15 segundos. Se coloca de novo, volta no frame, se coloca de novo no lugar de quem está te ouvindo. Toda vez que você está recebendo um pitch de alguém, seja porque alguém quer vender para você, seja porque alguém quer, sei lá, quer que você gaste o seu tempo com ela, de alguma forma, começa a prestar atenção aonde que a sua atenção se perde, aonde que a pessoa te perdeu e aonde que ela te ganhou. Porque aí você começa a identificar de forma bem prática o que é um bom pitch e o que não é um bom pitch. Quais são as partes que você vai colocar na ordem, etapa 2, qual a ordem que você tem que colocar as coisas para que você mantenha a pessoa fisgada o tempo inteiro, para que cada frase faça com que a pessoa queira ouvir a próxima. Mas essa não resolve tudo, porque ela tem que ouvir a próxima, que não resolve tudo, porque ela tem que ouvir a próxima. Para quando terminar o pitch, a pessoa querer falar com você. O objetivo do pitch do Web Summit, lógico, era ganhar o pitch do Web Summit, mas o grande objetivo eu estou colhendo até hoje. O Web Summit já tem mais de um mês. Eu estou colhendo até hoje, que foi o quê? Caramba, eu vou estar falando ali na frente de 15 mil pessoas. Eu quero terminar o meu pitch de 3 minutos de uma forma que essas pessoas venham falar comigo depois. Que essas pessoas queiram marcar comigo depois e entrem em contato comigo e falem assim, eu queria conversar mais. Eu quero transformar aqueles 3 minutos numa reunião de 30, numa reunião de 45, numa reunião de 60. Que é o que tem acontecido. Hoje mesmo eu fiz 4 reuniões já, desde de manhã. Então, uma loucura. Dessas 4, 3 me conheceram no Web Summit. Então, foi um pitch bem feito que eu consegui fisgar essas pessoas para elas terminarem e falar assim, eu queria conversar mais com você. Porque as ideias que você jogou ali batem com o que eu acredito também e com a dor que eu estou sentindo na prática. Legal? Então vamos conversar, porque talvez eu consiga te ajudar. E aí eu já começo a conversa pós-pitch, que o pós-pitch é importantíssimo. Eu começo o pós-pitch jogando do lado da pessoa, e não contra ela. A gente muitas vezes vê uma venda como 2 lados opostos. Você tem que usar o seu pitch para que você se coloque do lado da pessoa e vocês comecem a olhar para o mesmo lugar. E você comece a ajudar essa pessoa a chegar lá. Se você vende roupa,
Você tem que se posicionar como uma empresa que vai ajudar a pessoa a se sentir melhor vestindo as roupas que você vende. Se você vende comida, você vai se posicionar do lado da pessoa para que ela se sinta melhor com a comida que você vende para ela. Tudo você vai conseguir colocar dentro desse frame, dentro dessa visão. Se colocar do lado do seu ouvinte final para que você ajude ele a chegar num objetivo. Então, esse é o grande objetivo, foi o grande objetivo que eu tive, que eu colho até hoje lá no pitch do Web Summit. Então, a gente falou aqui sobre preparação, falamos sobre dar o frame certo, sobre colocar na ordem e sobre prova. Aqui é onde muita gente, às vezes, se embanana um pouco. Porque as pessoas pensam que colocar prova é simplesmente ter casos de clientes. Tá, mas a minha empresa está começando agora, eu não tenho cliente ainda. Como o Dalton Lab usava prova antes de ter por exemplo, os 21 clientes que a gente tinha quando a gente foi no Web Summit. Empresas grandes, empresas relevantes, que quando eu colocava o logo lá, o pessoal, caramba, vocês atendem esses caras? Não atendem, são meus clientes, pode ligar lá. Como que eu fazia antes? Eu usava outros tipos de prova. Eu posso usar uma prova minha, uma prova de tipo assim, cara, eu sou o alvo desse tipo de coisa, eu já passei por isso. E se eu conseguir falar isso de um jeito que a pessoa que está me ouvindo ela consiga se identificar, a prova valeu. Eu posso usar uma prova de terceiros, eu posso usar uma prova de mercado. Teve um estudo que falou isso, teve tal empresa que falou isso, teve tal instituição que falou tal coisa. Não sou eu que estou falando, isso daqui aconteceu. Com base nisso, eu identifiquei esse problema e eu trago essa solução para te ajudar a chegar lá também. Então, antes da gente ter cliente, os estudos de mercado, que mostravam que mais de 90% das empresas que investiam em inteligência artificial não tinham retorno. Foi assim que eu consegui o meu primeiro cliente. Depois ele vira prova pro próximo, pro próximo, pro próximo, e aí tudo vai ficando maior, tudo vai crescendo. Segundo, qual a ordem das coisas que você vai falar? E aqui você vai... A chave aqui é você entender quais são as objeções e as perguntas que vão surgindo para você poder guiar o seu discurso para antecipar e responder isso daqui e deixar algumas perguntas de propósito para serem feitas depois. E por último, quais provas que você vai dando para confirmar o que você está falando. Assim que você fecha um pitch. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre essa questão das perguntas. Porque isso acontece em caso real. Lá no Web Summit a gente tinha 3 minutos e depois a gente teria 3 minutos de Q&A, né? Então de perguntas e respostas que os jurados iriam fazer. Eu preparei o pitch e coloquei as coisas na ordem certa, sem responder algumas perguntas que eu queria que os jurados fizessem para mim. Então eu preparei o pitch para já direcionar as perguntas que eles fariam. Eu não coloquei algumas pecinhas do quebra-cabeça que eu sabia que seriam perguntadas depois. Então isso facilita para mim, porque eu continuo no controle da narrativa. Uma das perguntas que eu queria muito que fosse feita era a pergunta de como que eu ia escalar uma empresa de serviço. Eu não falei sobre isso. Eu poderia ter falado isso no pitch? Poderia. Ele estava numa versão, para vocês terem uma ideia, o pitch do Web Summit ele teve 13 versões. Então eu tenho o V1, V2, V3, V4 até o V13. Tudo isso documentado aqui. Até a V9, eu acho, eu falava sobre como que eu iria escalar a empresa de serviço. Como que a gente usaria a nossa própria organização agêntica para se tornar mais eficiente ao longo do tempo, usando a própria evolução da inteligência artificial para que a gente consiga entregar mais, tendo o mesmo número de pessoas ou escalando o número de pessoas, não na mesma proporção do serviço que eu entregava e da capacidade de serviço. Só que em vez de gastar esse tempo precioso que eu acabei de gastar aqui, dentro dos 3 minutos, que era um tempo escasso, eu preferi tirar essa informação porque eu sabia que iam perguntar. Essa era a pergunta lógica. E aí eu ganhei mais 1 minuto para responder essa pergunta. Então, quando veio essa pergunta, como que vocês vão escalar? Como que eu respondo isso? A primeira coisa que eu falo essa era a minha primeira... Eu me coloco no lugar da pessoa de novo. Então eu respondi assim, se você for assistir, acho que o vídeo da final, ele acho que tem esse tempo de pergunta e resposta também, no YouTube dá para encontrar. Um dos jurados, ele pergunta exatamente isso, e aí eu falo, essa era a minha primeira pergunta quando eu fundei o Dalton Lab. Como que eu vou criar um negócio de serviço que ninguém nunca conseguiu escalar? Como que eu vou escalar isso? E a resolução veio pela própria entrega do que a gente faz. Ou seja, de novo, eu estou confirmando a ótica toda que eu trouxe lá do começo. Tudo volta para a ótica, volta para o frame, volta para a lente que você está trazendo. Que é a lente de que a gente faz muito trabalho robótico. E esse trabalho robótico ele tem que ser delegado para a inteligência artificial, para os humanos fazerem trabalho humano.
Se isso é verdade, a IA vai ficar cada vez melhor. Então ela vai conseguir fazer cada vez mais trabalho robótico, melhor e mais rápido. Me libera para fazer mais trabalho humano. Ou seja, eu consigo me escalar ao longo do tempo. Então essa foi a resposta que eu dei para ele, que se eu fosse colocar isso dentro do pitch, eu ia perder muito tempo. Então, deixei isso de fora, já sabendo que vai vir essa pergunta depois. Essa pergunta ela pode ser relacionada a preço, ela pode ser relacionada à qualidade, ela pode ser relacionada a qualquer coisa do seu negócio. Mas você tem que ser intencional em saber quais perguntas que vão vir depois. E não simplesmente ficar torcendo para não vir pergunta. Tomara que não pergunte nada, eu não sei o que vai vir. Você já tem que saber. Cara, o que ele vai perguntar depois? Porque eu deixei umas pecinhas do quebra-cabeça de fora. Isso, se você está fazendo um pitch para investidor, um pitch para cliente ou um pitch para alguém que você quer trazer para trabalhar no seu negócio. Falamos aqui sobre o pitch. Não falamos nada sobre o slide, tá? Sobre o slide deck, que é onde normalmente a galera começa. Um pitch deck, ele começa de um slide assim. Para que serve o slide deck? Depois de você montar o seu discurso, a sua lógica, o seu racional de conversa, de argumentação para levar a pessoa a pensar junto com você e ter os diversos sims ao longo do tempo, o slide, o visual, ele serve só para ou complementar o que você está trazendo ou confirmar o que você está falando. Então ele vai complementar ou dar destaque. Só essas duas coisas. Um erro que eu vejo muita gente cometendo é o cara colocar um slide que demora a mesma coisa para você ler o slide do que se eu estivesse lendo uma folha A4. É um monte de coisa, ninguém lê. Não sei vocês, eu não leio, não sei se vocês leem. O slide, ele tem que complementar o discurso. Ele tem que, se você está apresentando, por isso que eu não quis trazer aqui um slide agora. Eu pensei, você vai fazer um slide? Eu falei, cara, melhor ir conversando, porque eu acho que o slide aqui, talvez ele confunda. Isso é uma decisão também. O slide, ele tem que complementar o que você está falando, ou ele tem que dar destaque. Se eu coloco um slide aqui com um monte de coisa escrita, vai ter gente que vai estar prestando atenção no slide e não prestando atenção no que eu estou falando, na minha postura corporal e nos gestos que eu estou fazendo, porque tudo isso comunica. Tudo isso comunica. Então você tem que escolher quais elementos você está usando dentro do seu pitch. Rodrigo, mas e se eu preciso... Olha, eu já antecipando uma pergunta, tá? Eu vou fazer a pergunta e vou responder, porque eu poderia esperar alguém mandar aqui. Rodrigo, mas e se eu tenho que mandar um PDF para o cliente depois, ou para o investidor? Como que eu faço? Qual a melhor forma de eu estruturar isso? De eu estruturar o meu deck institucional, ou o meu pitch deck? Ótima pergunta. Porque agora a gente vai voltar de novo para o frame. Qual frame que eu quero dar para esse deck de slide? Qual é o objetivo final desse deck de slide? Será que o objetivo final é fazer o cara entender tudo? Que é o que eu vejo muita gente tentando fazer e mandando 20 slides para um cara que ele não vai ler, ele vai direto para o último slide para ele ver se tem algum número, o preço, normalmente, e um monte de coisa que você botou ele não vai ler. Ou será que o objetivo do slide é fazer com que o cara fique curioso, se identifique com algumas ideias-chave e queira falar mais com você? O essencial de um pitch, Rafael, eu acho que vai ser, e vou trazer de novo para o frame, para a ordem e para a prova. Aqui são 3 coisas que não podem faltar, é você dar uma visão sobre problema atual onde a pessoa está, para onde você vai e como você resolve esse caminho, qual é o caminho, isso daqui não pode faltar, esse é o frame que você vai dar. O frame tem que ser o frame da pessoa, não o seu, como o guia, mas o frame da pessoa que está vivendo esse problema. Pô, Rodrigo, mas parece que você está falando para o cliente, eu queria saber para o investidor. É a mesma coisa, tá? O que o investidor quer saber é exatamente isso aqui. Bom, você tem que falar para o investidor, cara, eu resolvo o problema deste cliente que vê isso desta forma, mas ele quer chegar lá, e para ele chegar lá ele precisa disso aqui e eu resolvo isso. É isso que o investidor quer saber, tá? Porque o investidor, a partir daí, ele vai começar a fazer perguntas, ele vai começar a perguntar, tipo assim, tá, esse negócio para de pé, quanto que fica, quanto que custa para fazer isso, e aí você já tem que estar pronto para responder essas perguntas. Se eu já apresentei isso para o investidor, eu já sei que ele vai perguntar isso. Então, ou eu trago essas perguntas e mesmo respondo, ou eu deixo ele fazer e estou pronto para responder. Então, não pode faltar isso. Não pode faltar também o ponto primordial de todo pitch, que é você estar confiante do que você está entregando. Isso
eu colocaria isso como o número 1, tá? Você, de fato, acreditar de olhos fechados, você brilhar o olho na hora de falar sobre o que você faz e sobre o que você está fazendo, porque isso vende mais do que a estrutura. Se você errar essa estrutura toda que eu trouxe aqui, mas você brilhar o olho na hora de falar porque você realmente acredita no que você está fazendo, você acredita no valor que você está trazendo para as pessoas, ou para o seu cliente, ou para o investidor, ou para as pessoas que estão trabalhando com você, se você brilha o olho na hora de falar, isso vende. Isso supre os gaps que você deixa na estrutura. Então não pode faltar isso, o frame certo, a ordem certa para você manter as pessoas engajadas e perguntando qual é a próxima coisa, e o objetivo certo do pitch de gerar uma nova conversa. O pitch ele nunca se resolve em si mesmo, tá? O pitch ele nunca se resolve em si mesmo. Um pitch para um investidor, ele tem que fazer com que o cara queira conversar de novo. Um pitch para um cliente, ele tem que fazer com que o cara queira ser seu cliente, o que demanda uma relação de curto, médio e longo prazo. Tá? Então, você tem que levar para o próximo passo. Você tem que fazer com que a pessoa queira. A gente está numa época em que cada vez é mais difícil vender, mas cada vez é mais importante fazer com que a pessoa queira comprar. Tá? E os erros mais comuns que os founders cometem ao fazer isso é justamente inverter isso tudo. Em vez de você pegar a ótica da pessoa que está ouvindo o seu pitch, é você pegar a sua ótica. É você pegar a ótica do founder. E falar, eu sou a Rafaela, eu tenho tal empresa, a gente faz isso, a gente... Tá, até agora não falou nada comigo. Agora, se você começar falando sobre o meu problema, eu vou querer prestar atenção. Queria muito deixar com vocês esse desafio. Tentem ver na experiência pessoal de vocês, porque todos vocês são clientes de alguma coisa, todos nós compramos o tempo inteiro. Então, sai um pouco do papel de empreendedor, de founder, coloca um pouco o chapéu de cliente, coloca o chapéu de investidor, coloca o chapéu de alguém que está analisando o negócio dos outros, começa a perceber o que prende a sua atenção, o que te distrai, o que te faz pensar em outra coisa enquanto a outra pessoa está falando. E começa a entender o que os grandes comunicadores fazem. Como que uma pessoa consegue ficar presa numa palestra por 40 minutos? O que é uma palestra de 40 minutos bem feita? O que é uma palestra de 40 minutos que todo mundo pega o celular aqui para mexer no celular no meio da palestra? O que o cara que prendeu todo mundo na palestra fez de diferente? Quais foram os padrões de comunicação, a ordem das coisas que ele colocou, o frame que ele colocou sobre a situação que fez você ficar preso? Pega um filme, pega um seriado. O que está acontecendo num filme que te faz, no meio do filme, você pegar o celular? O que é um seriado que faz você parar de assistir o seriado? Parei na temporada 2, está na 5ª. E o que é um seriado que faz você ficar preso? Que faz você querer maratonar? Tudo isso são coisas que fazem... São aprendizados para a gente trazer para o pitch.